sou o Fabrício, eu sou o fundador do AI and Data Leaders, que é um dos eventos mais importantes do setor de dados e inteligência artificial para C-levels e líderes de dados IA das maiores empresas do Brasil. E hoje a gente vai falar um pouquinho de dados, panoramas e previsões 2026, de acordo com uma pesquisa que a gente fez, uma das pesquisas mais aprofundadas do mercado, com mais de 150 executivos C-level desse segmento, onde eles responderam perguntas, né, até exaustivas, né, Tati? Foram mais de 30 minutos de entrevista, e eles realmente colaboraram muito com esse panorama que a gente está trazendo para vocês, para entender, afinal, onde é que a gente está, onde é que nós estamos nesse momento e para onde é que a gente vai com dados e IA. E para bater esse papo com a gente aqui hoje, a gente está aqui com o Rodrigo Cruz, que é o vice-presidente de estratégia da Kairos, com a Tatiana, que é sócia e fundadora também do AI Data Leaders, e a gente vai bater um papo. E queria começar, Rodrigo, que você se apresentasse para a gente, contando um pouquinho da tua trajetória. Hoje você está como vice-presidente, né, de estratégia, mas você passou por diversas cadeiras e diversos cenários. Conta pra gente um pouquinho, Rodrigo, se apresenta e conta pra gente um pouquinho da sua trajetória aí na Kairos. Bom, olá, feliz de estar aqui com vocês, obrigado pela oportunidade de falar um pouco sobre a Kairos e sobre esse mundo fascinante dos dados e da IA que a gente tem trabalhado nos últimos 30 anos. Eu tenho 9 anos de Kairos e tenho uma jornada longa aqui por várias posições, mas posições de vendas, posições de projetos, posições de liderança técnica e mais recentemente eu estou cuidando da parte mais importante, digamos assim, que é a parte de serviços dentro da Kairos. 90% hoje da nossa força de trabalho está dentro dessa área que eu tenho a honra de liderar aqui dentro da empresa. Muito bacana. Conta um pouquinho, e aí essa área de serviços, hoje vocês estão olhando para quais frentes principalmente, ou qual é a maior porcentagem de segmentos que vocês estão atuando? Conta um pouquinho como é que está essa área que você está liderando hoje. Legal. Para esse contexto, acho que é interessante a gente falar um pouco da história da Kairos, né? Então, são 30 anos que a gente está completando agora em 2026, e são 30 anos de um trabalho focado em dados. Então, nós nascemos como uma empresa na França para trabalhar dados, BI. Então, tudo isso que a gente vê hoje, que é core de praticamente todas as empresas, foi o motivo do qual a Kairos nasceu. Hoje nós temos 3.500 colaboradores no mundo, no Brasil somos em 450. Desses 450, o nosso portfólio está dividido naquilo que a gente chama de dados e AI e digital, né? Tá. Então, dados, tudo aquilo que apoia a tomada de decisão dos nossos clientes para melhorar os seus negócios. Digital, tudo aquilo que toca o cliente dos nossos clientes para fazer com que eles tenham uma melhor experiência, consequentemente engajando mais com a marca e, no final das contas, fazendo com que os nossos clientes vendam mais e tenham melhores resultados para os seus negócios, né? E AI está em tudo isso, não só como um pilar de serviços que a Kairos atua, mas também como uma transversal e utilizando esse potencial todo para dar uma alavancagem nos serviços que a gente faz. Hoje, então, os nossos times, eles estão presentes nas boa parte das maiores empresas do Brasil, multissegmentos. Se eu puder citar alguns que são importantes para o nosso negócio aqui, indústria automobilística, farmacêutica, agronegócio, a gente é muito presente, não podia ser diferente, financial services e insurance também, nós temos um footprint muito interessante. A Kairos hoje tem cerca de 100 clientes ativos no Brasil, então nós somos uma consultoria, mas que também implementa e dá sustentação. Então, independente do que seja o desafio dos nossos clientes nesse mundo de dados e inteligência artificial, é o que a gente tem feito nos últimos 30 anos. Maravilha. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Tudo bem? Vou começar. Eu quero fazer uma pergunta que você não tem que responder agora. Você pode guardar lá pro final, porque eu vou deixar você pensando, porque eu não vou ser sacana de fazer isso com você, já que você é nosso convidado querido. Eu vou fazer, você pensa, no final você responde, para depois a gente poder entrar aqui na pesquisa e conversar, bater um papo sobre o que a gente coletou de informação. Mas eu saí de casa hoje pensando nisso aqui, ó. Se a gente pudesse fingir que o mundo todo tá preparado para ouvir apenas verdades. A gente tá preparado. Ninguém vai ficar triste, ninguém vai se sentir ofendido, ninguém vai agarrar ranço, ninguém vai ficar emocionalmente abalado, nada disso. Todos nós estamos preparados para ouvir verdades. Qual verdade você falaria para os líderes de dados e IA que estão trabalhando hoje no nosso país? Guarda para depois. Vou guardar. Tá? Vai se preparando. Muito boa. Então tá.
Então, enquanto você vai pensando, a gente vai falar um pouquinho aqui da pesquisa. Nossa pesquisa, pessoal, é a pesquisa Panorama e Previsões de 2026. A gente falou com 150 C-Levels, decisores de dados IA, e foi muito bacana. A gente fez essa pesquisa em parceria com a AI2C e o Daniel Serman, e foi muito interessante da pesquisa que a gente, além de ouvir o que as pessoas tinham a dizer, a gente conseguiu medir sentimentos. E é muito interessante entender o que a pessoa está sentindo através de inteligência artificial, né? A gente usou essa ferramenta de inteligência artificial feita pela AI2C para entender nível de otimismo, nível de pessimismo e tudo mais. E o que a gente entendeu na pesquisa é que 88% das pessoas que responderam já estão preparadas para agir quando o assunto é inteligência artificial e dados. Ou seja, a galera já está pronta, de fato, para agir. O que isso significa? Que já tem verba destinada, já tem equipe, em tese, preparada e tudo mais. Então, diante desse cenário de otimismo, estamos prontos para colocar a mão na massa. O que do mercado, diante dos seus mais de 100 clientes aí no Brasil, o que você tem visto que seja relevante para a gente discutir aqui agora? Você enxerga otimismo? A gente está num caminho de construir cases de inteligência artificial e dados que sejam relevantes e com resultado positivo? O que você está vendo? Qual é a sua leitura hoje do mercado? Legal. Primeiro, eu fico feliz que a pesquisa reforça um pouco do que a gente tem visto no campo. Desde sempre a gente tem falado muito com os executivos, tanto os de tecnologia quanto as lideranças de negócios das empresas. E sim, a gente vê um otimismo grande, em alguns casos até uma ansiedade de como eu vou utilizar tudo isso que eu tô vendo acontecer no mundo em favor do meu negócio. Parte dessas empresas já sabem aonde, mas ainda não sabem como. Parte dessas empresas estão no mundo das ideias e parte delas estão tentando escalar. Então, o que você trouxe de pesquisa é super importante. Do ponto de vista nosso, o otimismo é grande, as empresas estão preparadas para investir, mas boa parte delas ainda não sabe como começar ou qual é o próximo passo, e aí vem um pouco de cautela. E é em cima disso que a gente tem visto dos executivos da empresa, que sem dúvida corrobora com o que vocês estão trazendo aqui. O que eu percebo, assim, de novo, Fabrício e eu somos os especialistas em eventos, né? E quando a gente conversa aqui com o pessoal que faz o mercado acontecer de fato, o que eu percebo é assim, existe às vezes essa ansiedade, sim. Muitas pessoas que a gente conversa, elas estão ali no meio do caminho. Tem o board pressionando um pouco para eles terem projetos, né, de IA, para estarem na frente, para estarem se destacando num mercado que é competitivo, precisa sair na capa de revista. Ao mesmo tempo, é um desafio construir time, né? Existe aí também, a nossa pesquisa mostra isso, existe uma dificuldade imensa em talentos, em construção de time, em fazer uma cultura data-driven e fazer essa retenção de pessoas. Então, são muitos desafios e aqui no meio dessa cadeira você nunca é bom o suficiente, porque tem alguém aqui te colocando para correr e aqui também alguém que tem muitas expectativas em relação ao seu trabalho. Como você acha que hoje um líder que está sentado aí nessa cadeira, que está respondendo essa pesquisa, consegue equilibrar tantos pratinhos? Como é que hoje ele vai lidar com um board que está pressionando, com um time que ainda não está 100% preparado, com tantas demandas e com diversos fornecedores ali que ele precisa liderar, digamos assim? Bom, primeiro é importante que essa conversa esteja e está efetivamente no board. Boa parte das discussões é em cima de como eu consigo utilizar isso em benefício do meu negócio. Então, acho que esses líderes que estão nesse momento de pressão, digamos assim, do board e administrando toda a complexidade que esse mundo traz, ele tem uma posição privilegiada se ele souber usar da maneira correta. Porque a dificuldade seria grande se ele não tivesse um patrocínio executivo em cima disso. Uma vez que essa barreira foi superada, a gente entra no maior desafio dos executivos atualmente, que é o como. Sim. O otimismo tem, algumas empresas já estão capturando isso, as mais maduras, Sim. mas o como ainda dificulta. Eu tive recentemente falando com um grande executivo de uma empresa de utilities aqui no Brasil e eu perguntei para ele justamente qual estava sendo o desafio. E ele é parte do board da empresa. Então, superado a fase de conscientização de que a inteligência artificial é uma realidade. Vamos agora ao como. Ao mesmo tempo, ele já tem mapeado exatamente onde estão os processos que eles querem ajustar e que vão ter impacto direto no seu negócio. Então, um segundo step também já dado. Agora, existe uma cautela sobre onde estão meus riscos versus as oportunidades. Então, esses executivos, a grande questão e o desafio deles é administrar toda essa complexidade. E aí, no final das contas, é o que a gente tem feito
E o que a gente faz desde sempre é ser um grande tradutor e um executor para os nossos clientes de como administrar essa complexidade. Então, enquanto eles estão nessa jornada de pensar onde impacta no negócio deles, empresas como a Queiros, e o que a gente tem feito desde sempre é ajudá-los a encontrar quais botões eles podem apertar e de que maneira eles fazem isso com segurança. Que esse é o principal ponto. Já está claro qual o ponteiro do negócio, já está claro a mudança, e agora como fazer isso com segurança, e aí é aí que a gente tem ajudado essas empresas. Legal. Eu queria até pegar uma carona nessa sua resposta agora, Rodrigo, que assim, essa falta de clareza, de objetivo, de o porquê que nós vamos usar AI, onde é que nós vamos usar, né? Então, dentro do board, por exemplo, e aí acho que vou pegar esse caso que você mencionou agora, para uma empresa de utilities, eu imagino que assim, a operação é algo extremamente arriscado, né? Qualquer falha na operação, ele pode ter uma quebra na entrega, no processo de produção, de distribuição, seja lá o que for, ou seja, é um risco muito alto. Então, essa decisão se ele vai começar a usar toda a tecnologia, toda a parte de inteligência artificial na produção, na operação, na área de finanças ou na área de RH, esse mapeamento, esse tipo de decisão que vocês ajudam o executivo a tomar, por onde começar para a gente fazer um POC, né, e fazer, desenrolar toda essa entrega, entender quais podem ser as variáveis lá nas outras pontas. É mais ou menos esse o caminho? É por onde começar? Até isso vocês ajudam o executivo a decidir? Sim, nós como empresa de consultoria, a gente atua justamente aí. Agora, a verdade é, Fabrício, que 2025 foi o ano onde as empresas superaram os pilotos, as POCs, e os testes. Então, já passou desse momento de saber, será que dá? Tá claro que dá e aonde dá, e como a tecnologia faz isso. Certo. O grande ponto é como faço isso com segurança, porque, por exemplo, esse caso que a gente deu agora, o risco é do tamanho da oportunidade. Então, como fazer isso da maneira correta, né? A jornada que traga não só segurança para mim, mas também eu preciso ganhar no meu negócio, mas eu definitivamente não posso perder em reputação. Eu tenho que olhar a questão de regulação, eu tenho que olhar outras coisas que podem fazer com que o tiro saia pela culatra. A verdade é que nós já estamos prontos para isso também. Então, nessa mesma empresa e outras empresas de um segmento parecido com esse, nós temos construído jornadas com esses clientes justamente de como criar essa governança e segurança para que eles consigam escalar da maneira certa, mitigando todos esses riscos. É aí onde a Queiros mais tem atuado nesse momento com as empresas. Vou pegar esse gancho. Guga, você pode descer um pouquinho essa pesquisa? Porque esse ponto da governança, risco e segurança, quando a gente fala de sentimento positivo e sentimento negativo, Aí, Guga, tá bom. Ali, ó, governança, risco, conformidade de IA, é onde as pessoas que responderam a pesquisa têm mais sentimento negativo quando a gente compara. Ali, sentimento positivo 3,7 e sentimento negativo 1,2. É onde elas mais têm medo e mais sentimento pessimista quando a gente fala de risco. Ou seja, elas não se sentem seguras, né? Então, talvez, quando a gente fala dessa análise de sentimento, ter esse suporte, ter esse segundo olhar, esse olhar terceiro aí de alguém que já faça isso, traga essa segurança que está faltando no mercado. Né? Porque é isso que as pessoas estão falando, que hoje elas não se sentem seguras em relação à governança e risco. E diante dos outros cases que você tem aí de mercado e tudo mais, tem alguma coisa que você possa compartilhar aqui com a gente que mostre essa necessidade de ter esse olhar terceiro aí de um fornecedor para que traga de fato essa segurança no que está sendo feito dentro das empresas? Quando a gente fala de governança, segurança, tá? Ele vai um pouco além daquilo que eu falei há pouco sobre marcos, reputação e tudo mais. Ele tem um componente interno também das pessoas que fazem parte das empresas terem receio de o que vai acontecer comigo, o que vai acontecer com a empresa, para onde a gente está indo. Então, uma outra coisa que a gente tem apoiado muitas empresas é nisso que a gente tem chamado de literácia em AI ou AI Data Literacy. Sim. Que é fazer com que essas pessoas entendam as oportunidades que estão para elas, não só no nível negócio executivo, mas em todas as áreas da empresa. E aí, pegando um pouco do que você falou, Fabrício, sobre apoiar as empresas
digamos assim, departamentalmente, isso até pode acontecer, mas o grande valor está quando a gente fala em domínios de negócio. Certo. E eu vou conectar um pouco também com a missão Kairos, desde sempre, trazer um pouco do nosso slogan aí, que é Make Data Matter e End AI Transforming. Como a gente faz os dados e a inteligência artificial transformar os negócios, mas pelo bem das pessoas. Também dentro do nosso DNA está escrito Humanizing the Future. No final das contas, eu já queria até responder a pergunta que você fez para mim no começo, que era o seguinte: o que eu falaria para esses líderes, para as pessoas, é o seguinte: só existe um propósito em tudo o que a gente faz em qualquer negócio, melhorar a vida das pessoas. Então, toda e qualquer empresa, ela tem por trás, mesmo que não saibam, como melhorar a vida das pessoas, porque se você melhora a vida das pessoas, consequentemente você tem sucesso. Quando a gente traz aqui para a tecnologia, exatamente a mesma coisa. Então, como melhora a vida das pessoas, tanto dos meus colaboradores, quanto da minha empresa, que na verdade está diretamente ligada a como eu trato ou atuo com os meus clientes. Então, o que eu diria para todos esses líderes é toda a complexidade que a gente está vendo aqui. Kairos, nós trabalhamos 30 anos com essa complexidade, administrando e apoiando, mas no final das contas, isso tem que estar diretamente ligado a como melhorar a vida das pessoas, porque os negócios estão direcionados a isso. Então, eu acho que o desafio está um pouco desse. E aí, em cima do caso prático, nós temos conduzido progresso ou processos ou projetos de literacy em grande escala, porque ele é um grande impedidor. Às vezes, a tecnologia está pronta, tá tudo pronto, mas as pessoas, se não aderem e não acreditam, isso não vai tomar escala e não vai funcionar para dentro da empresa. Rodrigo, adorei sua resposta. Vamos aproveitar agora que a Sabrina chegou e, aproveitando, vou recapitular a pergunta que eu fiz pro Rodrigo. Sabrina, eu perguntei para ele no comecinho do podcast o seguinte: se a gente pudesse falar uma verdade pros líderes de dados e IA, sem ninguém ficar ferido psicologicamente, sem ninguém ficar ofendido, sem ninguém ficar triste, se a gente pudesse ingerir aqui uma pílula de verdades, se a gente pudesse falar apenas verdades, o que você falaria? E ele trouxe aqui uma reflexão sobre a gente focar em melhorar a vida das pessoas, independente de dados e IA, mas a gente fazer as coisas focado em melhorar, no final do dia, a vida das pessoas. E aí, o que eu queria te perguntar? O que você falaria também, se você pudesse falar uma verdade, e o que você pensa desse final do dia ser uma melhora na vida das pessoas? Eu diria que nem todo investimento vale a pena, porque vai exatamente de encontro que ele falou, ao encontro do que ele falou. Se você não faz uma coisa focada, seja no cliente, ou seja nos funcionários que vão usar essa ferramenta, o dinheiro que você vai gastar não vai ter retorno. E foi interessante que eu participei de uma conversa sobre inteligência artificial, tinha uma pessoa falando sobre tudo o que aconteceu no SXSW, mais uma. E a inteligência artificial permeia tudo. E eu falei, gente, a maior parte dos investimentos que são feitos hoje não vem retorno. E não é Sabrina, CDO da Schneider, que tá falando. É eu conversando com o pessoal mesmo, conversando com a Rosana, conversando com outras pessoas no mercado, e todo mundo fala, não, teve um hype, ainda tem um hype fortíssimo, mas quando você olha no fim do dia, o investimento não se pagou, porque você não pensou em quem usar. Você não pensou em como ia usar, você não pensou em como essa coisa ia melhorar a vida de alguém, por isso ele ia participar, ia passar a usar. Então, no final, eu concordo com o Rodrigo. Tem a ver com pessoas e nem todo o dinheiro vale a pena gastar. Se tá pensando em gastar em algum outro lugar, pode pagar as minhas férias, eu sei. Maravilhosa. Esse comparativo que a gente está fazendo aqui me lembra muito época de implementação de CRM para a área de vendas. Cara, eu já vi isso diversas vezes, participei de projetos de implementação de CRM. Qual era o problema principal? A equipe de vendas acha que aquilo é uma forma de você inspecionar o trabalho dele, de você medir cada ligação, de você medir se ele está fazendo o trabalho ou não. Então, é aquele sonho disso, você vai implementar o melhor CRM, você vai colocar as melhores ferramentas, você vai dar o treinamento. Se essa pessoa não entender que aquilo é para melhorar realmente o trabalho dele, que ele vai... obviamente, mais trabalho ter que imputar as informações, mas que aquilo ali, num médio, longo prazo, vai facilitar muito mais o entendimento dele com a carteira de vendas, com as conversões, com o pipeline. Enquanto ele não comprar e não entender e não comprar essa ideia, ele não vai fazer. Então, sim, você fez um investimento, você investiu tempo, dinheiro, energia, e se o cara não comprar, ele não vai fazer. E você pode fazer pela pressão, não vai funcionar. E não vai funcionar. No final do dia não funciona. Então eu acho que é isso. Tem que haver o buy-in da equipe, né? O cara tem que entender. Porque senão, às vezes, na coleta de dados lá, um cara que está no campo para fazer uma coleta de dados, se ele não está imbuído de coletar aquela informação nova que foi pedida ou da forma...
Acho que é isso, né? A pessoa tem que estar realmente feliz no trabalho e se sentir parte daquela atividade. É isso que a gente pode entender. Essas pessoas têm que estar realmente vestindo a camisa e um pouco mais. Eu diria que vai um passo além. Durante muito tempo, ainda até hoje isso acontece, e eu vejo isso no dia a dia. Você se acostuma a fazer o seu trabalho. O meu trabalho é apertar esse botão. Mas o que esse botão faz? Meu trabalho, eu sou paga para apertar este botão. Então eu sou paga para coletar esses dados. Ok. Tudo bem, mas se você entende como aquilo afeta, onde aquilo é usado, como aquele recurso pode melhorar a vida dele também, é um outro esquema. Então, hoje quando eu entro numa reunião para falar, por exemplo, força de vendas, porque a gente está tendo problema, não tem tantos os contatos que precisa, nosso KPI para isso está... Se eu chegar para ele e falar isso, o nosso KPI de contatos está baixo, ele vai olhar para minha cara do tipo, e o Kiko? Aí eu mudo o discurso. Então, quando você tem bons contatos, significa que o endereço está correto. Quando eu vou fazer a entrega, eu entrego de primeira, eu entrego na melhor rota, eu entrego mais rápido. Se o cliente está mais satisfeito, ele vai comprar mais. Então, quando você me ajuda com os contatos, tem um efeito na ponta. E tudo isso está interligado. Nada existe no vácuo. O ruim é quando as pessoas acreditam que as coisas existem no vácuo. Quanto mais você passa um tempo que seja mínimo para explicar como as coisas se interligam, o buy-in que você falou, ele vem natural. Porque o cara entende que ele faz parte de um todo, ele entende qual é a importância do que ele está fazendo, não é apertar um botão. Sim. Ele está alimentando uma máquina que entrega muito mais eficiente aquele produto. Olha a diferença. Eu apertei um botão ou agora eu faço 10 clientes mais felizes. E que mais felizes compram mais e compram novamente. Que é um loop positivo. Perfeito. Gente, a gente tem ideia de como eu sou puxa-saco da Sabrina. Dá vontade de chorar quando essa mulher começa a falar. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu vou começar com você, Rodrigo, depois eu quero que a Sabrina complemente. Tá? As empresas estão fazendo o feijão com arroz com as pessoas ou nem isso? E se não, o que está faltando? Olha, o feijão com arroz é amplo, né? Até o tipo de feijão. Tem tanto tipo de feijão, né? Justamente. Então, assim, se eu for trazer isso pro pilar pessoas, mas eu tenho que conectar isso com o nosso propósito aqui de tecnologia, dados, IA e tudo mais, eu diria que parte delas está fazendo. E eu vou conectar com isso que a Sabrina acabou de falar. Lá na Kairos, eu sempre pergunto para as pessoas o seguinte: você explicou o porquê dessa determinada ação, ou o porquê dessa determinada solicitação, ou o porquê desse determinado projeto? E você explicou o contexto de onde ele está inserido? Então, falando em pessoas, no arroz com feijão, nós estamos divulgando amplamente dentro das nossas empresas o porquê estamos fazendo aquilo e onde esse propósito está ligado? Eu diria que a maior parte das empresas não, né? Tá. Então, se você não consegue conectar o seu objetivo de negócio ao contexto, propósito e cada um dos indivíduos, você vai ter um descasamento, você vai ter um problema de aderência ou de utilização. Consequentemente, aquele projeto, aquela iniciativa morre. Então, aquilo que você trouxe há pouco sobre o CRM, aquilo que a Sabrina acabou de falar, e falando do arroz com feijão, eu diria que não ainda. Mas, de novo, eu achei interessante o dado que vocês trouxeram da pesquisa aqui, porque tem um pilar ali, segurança, pessoas, propósito, risco, receio, e aí se conecta isso com o literacy que a gente falou agora há pouco. Então tudo isso tem que estar funcionando. Então já vejo preocupações, mas eu ainda não vejo muita ação em resolver isso dentro das empresas. Quando a gente vai falar de arroz com feijão de dados, aí eu acredito que a gente caminhou muito bem nos últimos anos. Parte das empresas não viu a necessidade efetiva de investir em governança, mas uma parte significativa sim, e essas estão colhendo frutos mais rápidos, porque isso foi feito. Foi feito em alguns casos a contragosto, porque é igual a Force, porque é igual a política investindo em rede subterrânea de esgoto. Ninguém vê aquilo, mas no final das contas, agora, nesse momento, tá vendo o valor em cima disso. E quando chove, temos um problema. Então, assim, nesse aspecto, também já passamos da fase de conscientização. Então, quem executou tá colhendo mais rápido, quem não executou tá começando agora e tá investindo e tá acelerando em cima disso. Então, esse é o meu ponto sobre o arroz com feijão aqui, que pode ser muito amplo, como eu falei anteriormente. Também depende do tipo de tempero que você coloca. Tipo, o feijão da minha mãe, ele é magnífico, mas outro dia eu trouxe uma amiga vegetariana e ela assim, eu vou botar linguiça pra dar gosto, depois eu tiro. Eu falei, não, você não põe na linguiça vegetariana. E é a mesma coisa que acontece nas empresas hoje em dia. Então, o que a gente costuma ver, e eu concordo com você, Rodrigo, muita gente começou a agir na dor, e a gente nota essa diferença de quem age na dor tem uma certa pressa, a coisa não está muito bem acabada ainda, o arroz está meio duro, o feijão não tem sal, ou então é vegetariano e alguém colocou uma linguiça lá dentro, mas ainda está acontecendo. No geral, eu acho que está acontecendo de maneira muito mais lenta do que deveria. Então, sim, existe o arroz com feijão, mas o arroz está duro, o feijão está sem sal. Então, precisa melhorar ainda. Tem espaço para melhoria.
E quem tá fazendo na dor, esses então ainda vão sofrer um pouco mais. Não vai chegar no nível de fazer, sei lá, arroz para sushi. Vai ser aquele arroz amarelo lá, o parabolizado, que você põe meio copo d'água e vai funcionar. Que vai ter gente reclamando até o top, que o gosto é horroroso. E que você vai na dor aprender que esse arroz não vai funcionar, não vou conseguir vender, vou ter que melhorar ele. Porque no final das contas é isso. Você precisa aprender o que faz sentido para a empresa onde você tá. Não existe, a gente tá brincando do tipo de feijão, é que não existe só um tipo de feijão, existem vários. De repente, para você, o carioca é melhor, que eu não entendo porque que chama de carioca, porque a gente não come aquele feijão. Também nunca entendi. Para nós no Rio, o feijão preto é o melhor. Então tem vários tipos de feijão, tem várias maneiras de você fazer as coisas. E existe uma que se encaixa pro seu tamanho de empresa, pro tamanho da sua operação. Não existe essa desculpa do, minha empresa é muito pequena, a minha empresa é muito grande, eu não sei como fazer. Não. Tem uma solução que se encaixa. E hoje em dia, ignorância não é mais desculpa. Não. Então, o básico precisa ser feito, pode ser melhorado e muito, principalmente em empresas de maior porte. Porque é aí que você vê que, quando eu falei que o investimento nem toda vez precisa ser feito, tem outros que são urgentes. E quando a gente fala de governança, muita gente olha com isso, mais uma regra, mais uma burocracia. Não, amigo, isso é o que põe ordem na casa. Eu estava numa apresentação outro dia e o cara falou assim, mas está todo mundo trabalhando com agentes de IA, e aí você está me dizendo que tem que controlar o tipo de produto, o tipo de software que eu coloco na minha empresa. Eu falei, claro. Se amanhã esse seu agente de IA falhar, você sabe o que você colocou lá dentro? Isso é processo, isso é governança. Claro. Então é o mínimo de controle que você tem que ter para mitigar risco. Isso é o arroz com feijão. E tudo bem se o arroz estiver ainda meio duro e o feijão estiver sem sal. Tem tempo, mas precisa ser feito. E muita gente ainda acha que botar sal no feijão pode não ser necessário. O feijão já tá lá, já tem que comer, tá bom. Isso aí come qualquer coisa. E aí depois você paga o preço. Isso é uma dúvida que eu tenho. Tem 3 anos que eu faço pesquisas pra gente fazer a agenda do evento. De novo, a gente faz o evento, a gente não é especialista em dados e IA. E tem 3 anos que eu ouço as mesmas coisas. Qual é o maior gargalo? Governança. Por quê? Porque não é sexy. Mas se é o básico, por que não é feito? E eu sempre pergunto isso. Mas por que não faz? Se é o básico. E eu pergunto pra vocês, por que não é feito? No nosso caso, eu vou puxar a sardinha, a brasa pra minha sardinha. A área de dados da Schneider, ela é uma aberração em relação ao mercado. Porque a gente nasce na área de governança. A área de governança entende que não dá para continuar no caos. Dados sempre existiram. Desde que a gente usa papel nessa vida, existe dados. Só que era um caos. Cada um tem um número, cada um tem uma tabela, tem um arquivo Excel para chamar de seu. E não dá para você gerir um negócio desse jeito. Então, a área de governança decidiu que precisava botar ordem no caos. Então, a gente já nasce com uma série de processos, já nasce com o que a gente chama de 4 Golden Rules, que são os 4 básicos que qualquer país trabalha com dados e é da empresa tem que seguir. Então já nasce com uma certa estrutura. Ao contrário de eu comecei a trabalhar com dados, comecei a gerar produtos de dados e aí depois, assim, putz, né, tá complicado, cada um tem seu dashboard e aí qual é a fonte da verdade? Como é que eu sei que o valor de venda realmente foi 10 e não foi 100? Porque cada um tem o seu. Sim. Aí eu começo a tentar colocar a ordem nesse caos. Só que, obviamente, eu tenho uma resistência enorme em fazer isso funcionar. E é por isso que muita gente desiste no caminho. É o sistema de esgoto que ninguém vê, não é sexy. Mas depois que o carro sai flutuando, você entende que é preciso. Depois que tem um breach, você entende que segurança é necessário, é mandatório, não é negociável. Mas tudo isso acontece no seu momento. A maturidade da empresa em entender que governança não é burocracia é que é o diferencial. Por que todo mundo sabe o que tem que fazer e ninguém quer fazer? Ou não faz tão bem ou com a rapidez que deveria fazer? Porque dá trabalho e não dá grande retorno do investimento imediato, não. É você parar e falar, não, amigo, você não pode ter acesso a esse dado porque você não tem a liberação para isso. Mas eu sempre tive, então hoje você não tem mais. Eu me lembro que eu fui numa apresentação de dados que eu falei isso. Eu falei, gente, o lance é o seguinte, lá eu pensei o seguinte, mas não é mais fácil de fazer isso funcionar. Tira o acesso de todo mundo. Mata todo mundo, os que ressuscitarem pedindo, mas eu precisava disso para viver, a gente vai dar uma olhada. Caso contrário, a gente vai deixar todo mundo morto. E dos mortos ressuscitaram 10%. Aí eu faço uma analogia com que dizem que teve a única cruzada que aconteceu em território europeu. E que o Papa, dizem, soltou essa frase apócrifa de que a gente mata todo mundo e Deus sabe quem são os seus. Os que ele recolher. Exatamente, os que ele resolver levar para casa são deles. Não, tá todo mundo infiel, tá tudo certo. Que é mais ou menos o que é feito hoje em dia. Com dados não funciona bem desse jeito, cara. Não funciona. Entendi. Tem que ter um jeito de ter algo de controle. Tem que ter controle do risco. E quem não faz, paga o preço. Então, no final das contas, pode levar um pouco mais de tempo. O karma vai chegar no seu pé. Inclusive em custo financeiro. Você não quis investir tempo, você vai ter que investir dinheiro.
Você sabe que eu vi uma analogia recentemente, e eu não vou dar o crédito aqui porque eu não tenho certeza, mas eu adotei pra mim. Então, a analogia era de dados, IA, mundo corporativo com o carro de Fórmula 1. E vou falar sobre governança e freio. Então, o nosso negócio é o carro de Fórmula 1 e o combustível de alto desempenho são os dados bem estruturados e pronto para fazer aquela máquina funcionar e funcionar bem. Se o combustível for ruim, o carro não vai desempenhar bem. E a governança e a segurança são o quê? O freio. Mas tá todo mundo dizendo que governança não é um freio. Governança é o freio, porque é justamente a possibilidade de termos o freio no carro é que a gente pisa fundo no acelerador. Porque eu sei que a hora que eu tiver um percalço eu posso pisar no freio, segurar e eu manter a segurança da minha vida do piloto que tá lá. Então, o carro continua inteiro. E o carro continua inteiro. Então, no final das contas, é assim que tem que ser encarado. Fato é que eu acho que esse paradigma agora da IA escancarou essa questão. Porque a Sabrina falou bem. Então, qual era a discussão que a gente tinha sobre governança 3, 4, 5 anos atrás? Era, olha, você vai sentar no board, vocês vão discutir em cima do mesmo KPI, vão ser números diferentes e vocês vão perder mais tempo discutindo isso do que tomando uma decisão. Mas era uma decisão que estava ali controlada entre pessoas dentro de um board, que eles iam de alguma maneira conflitar e iam tomar uma determinada decisão pensando no todo. Agora a gente está falando de automatizar decisões utilizando inteligência artificial. Como? Se o dado está desse jeito. Se o dado está ruim, mas e principalmente o seguinte, se eu não estou... Esse tipo de decisão automatizada, ela pode ter risco reputacional gigantesco. Ela pode ter risco de tomada de decisão financeira que me causa prejuízo. A gente sabe de N casos de mercado ficaram famosos em cima disso e tudo mais. Então, assim, nós vemos uma nova era. Eu não vou falar sorte, mas por causa de tudo isso que aconteceu, os boards das empresas já tem como tema governança, segurança e tudo mais. Agora, não deixa de ser complexo aprovar o investimento ali, porque no final das contas ela roda por baixo da terra, ela não é o viaduto, é a ponte bonita que todo mundo quer mostrar. Mas o fato é que é um habilitador. Não tem escala de inteligência artificial se não tiver governança e segurança. Então, isso é pré-requisito para a gente atuar e fazer com que ela tenha valor para os negócios das empresas hoje. Então, as empresas já começaram a fazer, Tati? Já. Algumas, como eu falei, nasceram dessa área, como no nosso caso. Outras a gente está correndo atrás, mas está fazendo. E tem aquelas que, eu diria, uma minoria, que vão continuar respondendo de que, não sei se precisa. Essa é uma minoria. Hoje em dia, eu acredito que seja uma minoria. Por que a preocupação permanece em top de lista? Não é mais se faz ou se não faz. É a complexidade onde você aplica. Porque o ambiente está ficando cada vez mais matricial. É tanta coisa que está começando a se envolver. Que quando você fala de IA, você está falando de risco de privacidade de dados, você está falando de segurança cibernética. Então, a governança em si está se tornando um assunto extremamente complexo. Não é mais eu tenho 3 políticas e funciona. Então, vai continuar sendo um top de preocupação, mas é porque o ambiente é complexo, não é porque faz ou não faz. Acho que essa discussão já não tem mais. É. Todo mundo sabe o que tem que fazer. A gente até percebe assim, Tati pode falar muito melhor do que eu, mas quando a gente fez a pesquisa para fazer a agenda do evento 2024, acho que os temas principais que a gente ouvia era do hype ainda, era o uso das GenAIs, qual o GenAI, como fazer o uso da GenAI para dentro do negócio, como gerar valor, como gerar resultado, LLM versus LMM, uso de AI. Estava falando muito de AI, de onde empregar, etc. Quando foi 2025, o assunto era... 80% das pessoas estavam falando de governança. Eu acho que foi até o tema mais discutido dentro do AI Data Leaders do ano passado, porque acho que todo mundo estava olhando lá para frente, né, e teve que olhar, falou, opa, peraí, se a gente não der esses passos para trás, não arrumar a casa direito, não dá para a gente avançar. Então, acho que esse susto, né, esse entendimento o mercado teve. Agora, é o que vocês falaram, né? Tem muita gente que está penando para correr atrás do prejuízo e de arrumar essa casa, de temperar o feijão, agora que o negócio já está andando. Então, é muito claro para a gente que está aqui por trás dos bastidores, vendo e conversando com essas pessoas, que esse é a preocupação, acho que número 1, né, Tati, de todo mundo. E segurança. Né? Segurança agora é a palavra da vez também. Eu tenho escutado muito segurança e confiabilidade.
tem sido uma palavra que eu tô ouvindo muito. Eu, honestamente, eu nem entendi direito o contexto ainda que essa palavra tem sido tão usada e tão repetida nas minhas reuniões e nas minhas entrevistas. Mas, sei lá, de 100% de entrevista, acho que ela foi falada em 85% das minhas entrevistas até o momento. É consequência. É consequência. Quando você não tem governança, não tem processo, não tem sistema, você não sabe de onde esse dado vai, para onde ele veio, como é que ele foi usado, como é que você confia? Naquela estratégia ou naquela ação que você vai tomar com Aquela base informação, nisso. né? Exato. E eu me lembro que quando a gente conversou a primeira vez, eu falei pra você, a minha maior preocupação é qualidade. Porque pra mim é a base. Eu só vou poder utilizar esse dado, seja lá pro que for, se eu tiver confiança que ele tem uma qualidade boa. E isso é uma dificuldade tremenda. E que também é o sistema de esgoto. Ninguém gosta muito de falar. Mas é o básico. Você não consegue implementar nada de inteligência artificial, nada de machine learning, se você não tiver um dado com uma qualidade mínima. E eu aprendi isso na dor também, porque eu comprei um projeto caríssimo, uma consultoria com um projeto. Falei assim, a gente está preparado, vamos colocar machine learning, vamos fazer preditivo, vai ficar lindo, tem vários cases que a gente pode usar. Sentamos, eu expliquei para a consultoria o que a gente tinha, então vamos fazer desse jeito, vai levar 4 meses, vamos fazer vários sprints, vários squads, vai ficar bonito na foto. Um mês depois a gente senta de novo para conversar, então não vai funcionar não, porque assim, os dados para fazer esse... A gente desceu lá no esgoto para olhar. É exatamente isso. É. Aí, olha só, a gente olhou junto com os analistas, a gente está investigando a base de dados X está mais ou menos assim, a Y está mais ou menos assim, mas era só descendo. Então assim. Eu falei, enfim, vamos mudar o projeto, né? Vamos mudar o projeto, vamos parar aqui, não tem como fazer machine learning, vamos começar a ensinar o povo como é que faz para limpar tudo isso para poder ficar bom pro ano que vem. Que essa é a dor, acho que de 90% das empresas. A gente sempre acha que tá tudo lindo, mas é quando você tira o tapete. Vocês têm essa informação lá naqueles, por exemplo, o Rodrigo, de todas as empresas que estão no mercado, quantas estão sofrendo esse problema da governança? Existe uma informação de mercado? Eu não tenho uma pesquisa e um número aqui, mas eu vou falar das minhas impressões, e no final das contas, as impressões do que eu falo e falo com executivos todas as semanas, é que são 3 pilares principais: os dados, a governança e as pessoas que vão atuar por trás daquilo, que desembocam numa complexidade que hoje as empresas têm muita dificuldade de administrar. Por que a complexidade? Porque a tecnologia, ela já está pronta. Todos os sistemas que a gente tem hoje, todos os vendedores de tecnologia que chegarem até as empresas, eles vão apresentar o seu agente de IA embarcado. É quase pré-requisito. É pré-requisito e eles vão começar falando sobre isso e tudo bem. Isso é excelente, porque é uma evolução enorme dentro daquele produto e ele, no final das contas, é especializado naquele quadradinho onde tem o core daquele determinado tecnologia. Mas, imagina o executivo de tecnologia, Sabrina tá aqui, das empresas pensando o seguinte: como eu administro toda essa complexidade aqui dentro de casa? Como eu orquestro tudo isso? LLM, o valor do token tá cada vez mais caro. Porque quanto mais eu coloco esses modelos de Foundation Models para aprender, mais ele me custa e aí tem muita gente utilizando LLM para fazer coisas simples. Por isso que o que a gente tem falado muito é os habilitadores, dados, governança e pessoas, mas no final das contas só vai ter valor se a gente trabalhar em IA não como um assistente, mas como um operador. E aí quando a gente fala de operar, eu dei toda essa volta para chegar no seu ponto de confiabilidade, é o seguinte: então eu estou falando de deixar uma máquina operar o meu negócio em diversas camadas. E aí vem, será que eu confio? Eu sei que a tecnologia funciona. Eu sei que eu já vi casos acontecendo e eu sei que é daqui que eu vou tirar valor que vai mexer o ponteiro do meu negócio. Mas será que eu confio? Na informação, no recurso que eu tenho. Na informação, se a decisão... vai funcionar bem. Se ela tá tomando a decisão correta. E para tomar a decisão correta tem os dados, tem a governança, tem a segurança por causa de lei, regulação e tudo mais. Mas é o seguinte: o ser humano no meio desse processo é super importante. Eu queria até pegar a carona. Guga, faz um favor para mim, desce um pouquinho mais aqui, porque a gente tem esse reflexo. Pode descer um pouquinho mais. A gente tem um reflexo aqui que cadê? Onde a gente vê os principais desafios que eles colocam para a gente, que era justamente a parte de interoperabilidade. Segundo, eu acho que era segurança. E terceiro, era pessoas. Desafio. Deficiência cultural. Dá uma paradinha aqui, deixa eu ver. Por alto custo de ferramenta. Lembra que a gente tinha um dado, um gráfico assim, que falava justamente quais eram os 5 principais desafios deles? Desce um pouquinho mais, Lucas, só pra gente dar uma olhada aqui.
Competências, desafios em pessoas. É que depois a gente pode dar uma olhada melhor, mas os desafios que eles nos traziam, realmente, assim, os principais eram interoperabilidade, depois era governança e pessoas, né? Então, de novo, a gente está de lado de fora do mercado, né? Nós não somos especialistas, a gente está sempre pensando que está na ferramenta, que está no avanço constante de tecnologia, então você começa a adotar uma, de repente vem uma outra melhor, e aí a gente foi meio surpreso de ver que pessoas, né, estavam ali entre os 5 principais desafios. Rodrigo, vamos lá, só para eu entender um pouquinho aqui, quantos clientes em média vocês conversam, clientes ativos, vocês conversam toda semana dentro da Kairos hoje? Hoje nós temos na Kairos Brasil cerca de 100 clientes ativos, sendo que desses 100 clientes ativos, 40% disso são clientes que a gente tem uma relação contínua e de longo prazo. Ou seja, a gente fala com bastante gente toda semana. Toda semana, todo dia. Queria saber de você, né? Porque a gente fez aqui a pesquisa e eu acho que são ambientes diferentes, né? Quando a gente está fazendo uma pesquisa com o mercado e quando vocês estão ali no dia a dia com um cara que está confiando a estratégia dele para vocês. Quando você senta hoje para conversar e o seu time com esses executivos, quais são os maiores desafios que você escuta com mais recorrência, né? E com que tipo de approach vocês têm encontrado as melhores soluções ou saídas? Ele está mais no treinamento, ele está mais na pessoa, ele está mais na adoção de novas tecnologias? Eu queria entender um pouquinho do teu dia a dia. Quais são os desafios que você mais escuta e que soluções vocês estão endereçando na maioria das vezes, o que tem sido mais comum? Legal. Eu vou mencionar 2 principais aqui, eu teria uns 5, 6 para falar, mas Tá. dois principais. O primeiro deles é, os executivos falam, olha, eu executei um monte de piloto, testei tecnologia, testei tudo que você imaginar, vi que funciona, mas eu ainda não consigo colocar em operação. Isso não tá rodando, isso não tá mexendo no meu ponteiro. Esse é um dos principais. Tá, não dá resultado. Não dá resultado porque Não tem escalabilidade. eu não consigo escalar e aí entram os diversos fatores, um deles confiabilidade que a gente falou aqui, outro dele qualidade dos dados, outro deles segurança e por aí vai, né? Então esse é um dos principais desafios. O segundo principal desafio, e eu já vou falar um pouco da solução para eles, o segundo principal é como que eu administro a complexidade, porque toda a minha stack tecnológica automaticamente trouxe para dentro de casa potenciais agentes. E departamentalmente eu já consigo extrair algum valor, mas eu não consigo transformar isso no valor de negócio. E aqui eu tô falando de domínios de negócio, não processos. Tá. Porque boa parte das empresas começam a automatizar algo com a hiperautomação, que é o antigo RPA, com a IA embarcada, isso vira uma hiperautomação. Mas a hiperautomação departamentalizada é uma coisa e a hiperautomação corporativa é outra. Então também tem uma dificuldade em cima dessa. O que a gente está fazendo nesses 2 cenários? Bom, primeiro apoiando essas empresas a utilizar o que ela já tem dentro de casa e extraindo o maior valor em cima dela, porque a questão não está na tecnologia, está em como ligar os pontos dentro dessa complexidade, como orquestrar tudo isso. E aí, de novo, entra um pouco do nosso framework, que começa em valor para o negócio, passa por governança, passa por segurança, passa por stack tecnológico e desemboca lá no literacy, em fazer esse loop funcionar. Dentro disso, nós vamos fazendo as diferentes dimensões para que essas empresas consigam extrair valor. Uma das coisas que a gente mais tem feito ultimamente é uma camada de orquestração dessa complexidade. Então, imagina que eu tenho um stack tecnológico com 20 diferentes sistemas dentro da empresa, cada um com um agente diferente. Eu tenho a minha área de marketing querendo acelerar o lançamento de uma campanha porque eu preciso gerar lead, e eu levo 6 semanas, e se eu usar uma determinada aplicação, eu consigo fazer essa redução para 2, e para isso eu tenho que desenvolver peças de marketing, eu tenho que desenvolver os meus anúncios e tudo mais, e dentro desse processo eu tenho um ponto que é, por exemplo, aplicar minha identidade visual numa peça gráfica. Isso é um desafio de marketing. Mas você concorda que esse pedacinho aqui, ele também é utilizado no time comercial, também é utilizado dentro das reuniões corporativas, porque eu tenho que aplicar minha marca, porque eu tenho uma regra aqui dentro que eu tenho que utilizar isso. E você concorda que quando eu faço isso, eu poderia usar em todas as outras áreas? Mas onde está o problema? Porque o marketing, de maneira sábia, criou um business case, provou o ROI, pegou o investimento, comprou uma determinada tecnologia. Só que aquilo está cilado dentro do marketing. Mas e se a área comercial quer usar? Então, vou ter que pegar um outro licenciamento? Não, o que a Kairos fez? Nós criamos uma plataforma que administra essa complexidade para os clientes. Então, tudo que eu crio em qualquer área,
eu consigo escalar para as demais, utilizando as regras de segurança que essa empresa já tem dentro de casa, fazendo as integrações. Então, isso é uma das coisas que a gente mais tem feito. Projeto rápido, gera quick win, aproveita que as empresas têm já de segurança e governança dentro de casa. Aquelas que não têm, a gente apoia a criar. Então, isso é um dos exemplos do que a gente tem feito e dos desafios principais que a gente tem visto, que são vários, mas esses são os que a gente mais tem ouvido falar aqui dentro dos nossos clientes. Muito bacana, muito legal. E aí, quando você fala dessa gestão de várias ferramentas, você está falando de ferramentas de diferentes fornecedores, de diferentes formatos, e vocês conseguem integrar, vamos dizer assim, todas essas frentes. Exatamente. Com uma camada de orquestração, marketplace de agentes e fazer tudo aquilo conversar. A gente administra a complexidade e nossos clientes usam. Esse é o que a gente tem aportado para o mercado. É simples? Não, não é. Mas se fosse, né? Mas a gente trabalhou muito para chegar num modelo para isso e é uma das coisas que a gente mais tem feito ultimamente. E no aspecto pessoas, data literacy. Literacy, sem dúvida. E, Sabrina falou bem aqui também, adoção. E para ter adoção tem que ter contexto, o porquê, onde funciona e onde isso impacta. Que no final das contas conecta com literacy também. Então, o porquê de cada coisa, né? O contexto é super importante. Rodrigo, muitíssimo obrigada pelo seu tempo, por você estar aqui com a gente hoje. Foi um prazer te ouvir, foi uma aula. Obrigada mesmo pela sua participação. A gente te espera no AI Data Leaders nos dias 4 e 5 de agosto. Estarei lá, sem dúvida. Espero todo mundo que está assistindo esse podcast aqui lá também. Nós vamos estar com o time Queiros e obrigado, foi um prazer falar com vocês aqui. Obrigado, Rodrigo. A gente se vê dia 4 e 5 de agosto. Valeu.